promessas no coração e fogo nos olhos, e pouco a pouco se apagam. Uma chama que poderia incendiar o mundo, reduzida a brasas tímidas, sufocadas pela poeira da rotina, do medo e da mediocridade. A maioria não morre velha, morre cedo, morre jovem, morre aos 20, 30, 40 e é enterrada décadas depois. A alma se vai muito antes do corpo, silenciada por um mundo que premia conformidade e pune grandeza. Você os vê por toda parte. Homens que um dia sonharam construir impérios e hoje medem seu valor pelo salário. Mulheres que carregavam visões vibrantes do futuro, mas hoje mal se lembram do que desejavam antes da pressão, das vozes, das obrigações. Gente que nasceu para mais, mas vive para menos. E tudo isso por um único motivo. Eles esqueceram quem são. E esqueceram por que vieram. Essa é a tragédia silenciosa dos nossos tempos. Uma geração inteira tropeçando na escuridão, não porque falta talento, ou inteligência, ou oportunidade, mas porque lhes falta direção. O destino não é uma loteria, é uma construção, e a maioria nunca aprendeu a erguer-se sobre seus próprios alicerces. Por isso morrem sem cumprir seu propósito. Porque a vida exige uma resposta, e a maioria nunca ousa respondê-la. Eles sobrevivem, mas não vivem. Porque viver exige algo que a escola não ensina, que a sociedade não promove, que os fracos evitam, mas que os gigantes sabem de cor. Viver exige intenção. E intenção só nasce da clareza. Clareza da mente, clareza da alma, clareza do que você veio fazer aqui. A maioria morre sem cumprir seu propósito porque nunca parou tempo suficiente para perguntar: o que eu realmente quero construir? O que o meu sangue, minha história, minha dor, tudo isso veio preparar em mim? Eles vivem ocupados demais com o que os outros esperam, pensam, exigem. E esquecem de ouvir a única voz que importa, a deles mesmos. Porque quando você não vive segundo a sua intenção, você será usado para cumprir a intenção de outro. É por isso que tantos se perdem. Porque não é o fracasso que mata, é a distração. Eles pensam que estão cansados da vida, mas na verdade estão exaustos de viver uma vida que nunca foi deles. A verdade é que cada ser humano nasce com uma centelha. E o mundo é um teste brutal e implacável, para ver quem ousa proteger essa centelha até que ela se transforme em fogo. Mas fogo exige combustível. E o primeiro combustível é a mente. Todo propósito começa onde a mente decide que não será mais uma cópia barata de tudo o que já existe. Você não pode cumprir um propósito grandioso com uma mente fragmentada, ansiosa, sem disciplina. Napoleon Hill dizia: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas o problema é que a maioria nunca aprendeu a conceber algo que valha a pena. Alimentam a mente com migalhas, redes sociais, comparação, medo, e esperam que ela gere ouro. A mente é uma fornalha, mas precisa do metal certo. Se você alimenta sua mente com dúvida, ela forjará limites. Se você a nutre com visão, ela forjará destino. Tudo começa aqui. O sucesso, o fracasso, o propósito, todos nascem dentro da mesma oficina, o pensamento. Mas não basta pensar grande, é preciso crer com cada célula do seu ser. A crença é o cimento que une visão à realidade. E ainda assim, a maioria não acredita, porque a crença exige coragem. Coragem de contrariar tudo o que disseram sobre você. Coragem de enfrentar a voz do fracasso, a sombra da comparação, a dureza do início. E, principalmente, coragem de ficar sozinho por um tempo, até que sua visão tenha raízes. Não se pode construir algo eterno com fundamentos frágeis. É por isso que tantos desistem. Porque acreditam só até o primeiro não. Até o primeiro tropeço. Até o primeiro olhar torto de quem não entende. Mas Edison fracassou 1000 vezes antes de acender sua primeira lâmpada. Lincoln perdeu inúmeras eleições antes de se tornar presidente. Disney foi rejeitado por tantos jornais e teve que criar o próprio império da imaginação. Eles não eram sortudos. Eles eram convictos. Porque convicção é o que move o homem quando o mundo inteiro o empurra na direção contrária. E sem convicção, não há propósito que sobreviva. Mas mesmo a crença mais forte precisa de direção. Você pode ter um foguete nas mãos, mas se não souber para onde apontá-lo, ele explodirá no vazio. É aqui que entra a clareza. Clareza não é saber todos os passos, é saber o primeiro. É levantar todo dia e saber que existe um norte. E há algo maior que sua preguiça, sua dúvida, sua vontade de desistir. É acordar com um porquê tão forte que o como se torna irrelevante. E esse porquê só nasce quando você silencia o barulho do mundo e escuta o sussurro da alma. Você não está aqui por acaso. Nem pelas circunstâncias, nem pelos seus pais, nem pelo seu chefe, nem por conveniência. Você está aqui por um motivo, e esse motivo grita por expressão todos os dias. Mas a maioria abafa esse grito, com distração, com conformismo, com desculpas. Eles esperam o momento perfeito, o plano perfeito, o parceiro perfeito. Mas o tempo não espera ninguém. O tempo é um mestre impiedoso. Ele só premia os que ousam se mover, mesmo sem garantias. E é isso que separa os vivos dos adormecidos. Os vivos agem antes de estarem prontos. Eles entendem que o propósito não se descobre com palavras bonitas, mas com movimento, com disciplina, com suor. Propósito não é uma ideia, é uma construção. E a construção exige um arquiteto comprometido. A maioria morre sem cumprir seu propósito porque quer resultados sem sacrifício. Quer brilho sem fornalha. Quer ser lembrado sem ter feito o que precisa ser feito. Mas você não pode herdar um legado se não estiver disposto a pagar o preço. E o preço é disciplina.
Disciplina de pensar por si mesmo, de levantar mesmo sem vontade, de dizer não ao que enfraquece, de manter a visão mesmo quando nada à sua volta faz sentido. Ford dizia que pensar é o trabalho mais difícil que existe, por isso tão poucos o fazem. E ele estava certo. Pensar exige que você confronte seus medos, suas falhas, seus vícios mentais. Mas só quem pensa com clareza pode viver com propósito. E só quem vive com propósito transcende. Porque no fim, não é sobre quanto você acumulou, mas sobre quem você se tornou no processo. Não é o conforto que define um ser humano, mas sua disposição em arder pela causa que escolheu carregar. Você nasceu com um campo de batalha dentro de si. E todo santo dia, forças invisíveis disputam o trono da sua alma. Uma delas quer que você cresça, que você se levante, que você mude a história da sua linhagem. A outra quer que você permaneça exatamente onde está, quieto, mediocre, morto por dentro, funcional por fora. E essa segunda força vence quase sempre, porque ela é sutil, veste-se de lógica, fala com a voz dos seus pais, dos seus amigos, dos noticiários. Diz, não seja tolo, isso não é realista, seja grato pelo que tem. Como se conformidade fosse gratidão, como se aceitar menos do que você pode ser fosse humildade. Mas não é. É traição, a mais silenciosa de todas. A traição contra si mesmo. Você acha que está sendo sensato, mas, na verdade, está sendo domesticado, reduzido, amansado como um leão que nasceu para caçar e foi ensinado a esperar por pedaços de carne jogados pela grade. É isso que o sistema faz. Pega leões e transforma em gatos de sofá. E a maioria aceita. Aceita empregos que odeia, relacionamentos que a diminuem, rotinas que corroem a alma, tudo por medo de sair da zona segura, do território conhecido, como se houvesse segurança na repetição da infelicidade. Mas o propósito nunca está no conforto. O propósito vive do outro lado da dor. Você quer saber por que a maioria morre sem cumpri-lo? Porque foge da dor. Foge da rejeição, da frustração, da crítica, do esforço solitário. Mas cada uma dessas coisas é um portal, um teste, um refinamento. A dor não é sua inimiga, é seu mentor. Thomas Edison fracassou 1000 vezes antes de iluminar o mundo. Não porque era teimoso, mas porque compreendia que fracasso não é o oposto de sucesso. É o processo. É o fogo que derrete o ferro bruto da sua identidade e o transforma em aço. Mas isso exige visão. Não uma visão vaga, utópica, feita de frases bonitas, mas uma visão concreta, detalhada, tatuada na mente. Uma imagem tão vívida do que você deseja criar que nenhuma tempestade pode apagá-la. Walt Disney foi chamado de delirante. Um homem adulto sonhando com castelos e ratos falantes, enquanto sua conta bancária gritava falência. Mas ele via o que os outros não viam. E por isso, construiu o que os outros jamais ousaram tentar. Porque a visão é isso. Enxergar o invisível até que ele se torne inevitável. Sem visão, você vive reagindo, pulando de urgência em urgência, tentando apagar incêndios em vez de acender a própria chama. Mas quando você tem visão, você se torna magnético. As circunstâncias se dobram, as pessoas certas aparecem, as oportunidades se alinham, porque o universo respeita quem se respeita.